estivemos aqui durante essa tarde problematizando, discutindo temas relativos à PEC 241, hora 55, que encontra-se tramitando no Senado Federal. Eu costumo dizer, e vou repetir, que a população brasileira, sobretudo aquela população em estado de maior vulnerabilidade social, que é uma população que beira a 80% do contingente populacional brasileiro, vai ter, digamos assim, prejuízos inescapáveis, uma vez constitucionalizada este projeto de emenda constitucional. Evidentemente que o governo teria outras alternativas para garantir equilíbrio fiscal. E eu até já de pronto eu declaro que, em tese, eu não sou contra equilíbrio fiscal. E eu acho que a maioria das pessoas de bom senso e que são observadores como é que funciona um orçamento público não devem ser contra o equilíbrio fiscal. O problema é que tem hora de fazê-lo e tem preço para fazê-lo. No caso brasileiro, por exemplo, nós estamos justamente no momento de depressão, onde o nosso produto interno bruto, o chamado PIB, encolheu ao redor de 7% nos últimos 2 anos, somando 2015 e 2016, e já em 2014 já não tivera nenhum crescimento, praticamente nulo. Então, o nosso produto interno bruto decresceu. Nós estamos experimentando uma desempregabilidade que ronda a casa de 12 milhões de desempregados, isso os chamados empregados que ainda procuram emprego, quando na verdade nós temos um número que o próprio IBGE admite que chega perto de 20 milhões, que são, tem mais um contingente de desempregados que sequer estão buscando emprego no mercado, que são pessoas que vão comprimir, digamos, as ofertas de políticas sociais, como saúde e educação, e vão bater numa porta cujas filas já estão engrossando e não vão ter, digamos assim, atendimento satisfatório, que já é hoje insuficiente, digamos assim, que nós deveríamos estar envidando os nossos esforços para fazer avanços, melhorar, digamos assim, o que é hoje já insuficiente, e estamos gastando nossas energias para tentar preservar isso, quando deveríamos estar fazendo o oposto, que era tentar constituir, digamos assim, mais fatias do orçamento para pertencimento nas áreas sociais. Muito bem. Não podemos perder de vista que o governo federal gastou no ano de 2015 19,6% do produto interno bruto com as chamados gastos primários. O que são os gastos primários? Os gastos primários são aqueles gastos que se gastam em seguridade social, como previdência, assistência social e saúde, também educação e os demais ministérios, como Secretaria de Ciência e Tecnologia, Cultura, Segurança, tudo mais. E também uns 3 pontos percentuais desses 19,6 para chamadas despesas discricionárias, onde estão contemplados os investimentos, como estradas, portos, aeroportos, energia, tudo mais. Com essa PEC, o Brasil vai ingressar num clube muito perigoso de países de baixa renda. Foi feita uma pesquisa por um economista que ele estudou na Unicamp, mas hoje ele trabalha fora, nos Estados Unidos, e ele fez uma pesquisa onde ele dá conta que de 191 países no mundo, apenas um grupo de 6 ou 7 países gasta menos do que gasta 16 ou menos que 16% nos chamados gastos primários no mundo. Que países são esses? Os países são Bangladesh, Congo, Guatemala, Irã, Madagascar, Nigéria, Sudão e Turcomenistão. Não tem nenhum preconceito contra esses países e nenhum aspecto, nenhum viés depreciativo em relação aos países. Mas são países pobres e mesmo assim esses países gastam, mesmo gastando 16%, 5% eles gastam em investimentos. O Brasil, uma vez constitucionalizada a PEC,
ele projetando digamos assim, um crescimento do produto interno bruto conservador e até baixo, ao redor de 2,5%, porque nós vamos ficar eternamente em recessão. Nós vamos retornar à trajetória de crescimento nacional. Se nós retornarmos à nossa trajetória de crescimento nacional ao redor de 2,5%, o bolo vai crescer, o PIB vai crescer e nós vamos continuar com as nossas despesas congeladas, só, digamos assim, corrigidas no limite do IPCA, no limite da inflação, medida pelo IBGE. Então nós vamos, já na primeira década, reduzir os nossos gastos que, ora, no ano de 2015 foram 19,6% do PIB, nós vamos passar para 15,6% do PIB. Não precisa dizer muito, mas o entendimento é muito fácil de compreender que esses, digamos assim, 4 pontos percentuais, essa franja dos 19,6 para os 15,6, para onde eles vão? Vão para pagar os rentistas que reproduz esse sistema de juros mais altos do planeta. Nós temos o segundo lugar em juros mais altos do planeta é a Rússia. Um país, digamos assim, de uma democracia muito, digamos assim, insuficiente e que paga um juro real hoje de 2,3% ao ano. O Japão, juro negativo, Estados Unidos 1,5%, Alemanha 1% e a Europa ocidental em torno de 1%. Os países da OCDE, da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, onde tem um da América Latina, que é o Chile, e a maioria dos países, mais Estados Unidos e os países da Europa, não tem nenhum que gaste menos do que 25% com chamados gastos primários, que não estão contemplados a dívida, tampouco os juros da dívida. Todos eles gastam mais que 25%, chegando a um exemplo extremo até da França, que gasta 50% com gastos primários. E o Brasil quer se endereçar para esse elenco de países de baixa renda, países que muitos sequer têm uma democracia consolidada e países extremamente pobres, já na década, no final, agora no ano de 2026. E em 2036 a coisa pioraria, porque nós seguiríamos na mesma batida, se nada for modificado na PEC no final da década, e nós chegaríamos ao patamar de 12,3% do PIB. Hoje, tirando a Previdência, que nós gastamos 8,5% do PIB com Previdência, que dá mais ou menos 40% dos 19,6% com Previdência, que mesmo reformando a Previdência, nada nos autoriza a dizer que vamos reduzir esse patamar, porque tem os direitos adquiridos e ainda estamos experimentando uma transição demográfica, temos aí um contingente bem grande de população que envelhece muito no Brasil, tanto que nós estamos ingressando mais ou menos com 1 milhão de pessoas todos os anos acima de 65 anos no Brasil. Nós vamos ter no final de 2036 25 milhões a mais de pessoas acima de 60 anos no Brasil. Isso significa o quê? Que nós vamos, ao lado da transição demográfica, nós vamos ter aquilo que nós chamamos de transição epidemiológica, ou seja, vai ter mais incidência de doenças crônicas e até, principalmente doenças crônicas inerentes à idade, e, sobretudo, além da incidência, nós vamos ter prevalência, que significa o quê? As pessoas vão ficar mais tempo com uma doença adquirida. O que significa o seguinte, a Organização Mundial da Saúde apregoava que seria razoável nós pensarmos em um médico para cada 1.000 usuários, ou cada 1.000 pessoas, em média, para a saúde. Hoje, para doenças que eles consideram que não têm alta, como doenças crônicas, como o diabetes e a hipertensão, digamos assim, esse tipo de doença, que os médicos até colocam essa, digamos assim, essa imagem que o cidadão não tem alta, se cogita até 300 pessoas para um médico. Então, a perspectiva da saúde é só encarecer, sem falar que a saúde tem uma característica meio espetaculosa. Eu até sou meio repetitivo em falar isso, mas eu costumo dizer que sou do tempo do raio-x. Depois do raio-x veio a tomografia, a ressonância magnética, a densitometria, o ultrassom, tudo mais, e são todos os exames, de certa forma, cumulativos. Tem pessoas que têm certos acometimentos que acabam se submetendo a todos os exames, de uma forma até se fazer, digamos assim, um diagnóstico diferencial.
E isso encarece, o que comporta dizer que a inflação da saúde ela tem um patamar mais elevado que a média da inflação do mercado. Isso vale também para os fármacos, porque nós estamos realmente entregues a uma meia dúzia de laboratórios, todos eles estrangeiros, 80% dos princípios ativos que nós dependemos em âmbito nacional são importados. Nós temos um capital, digamos, político muito frágil em âmbito nacional, o que nos dificulta uma quebra de patente, isso certamente não vai acontecer. Então nós ainda temos uma pirâmide que envelhece até o ano 2040, 2045 no Brasil, o que vai fazer com que nós realmente devêssemos envidar mais recursos para a saúde. Nós ainda temos, ao contrário da questão saúde, que as pessoas estão envelhecendo, os jovens ao contrário. Daqui 20 anos nós vamos ter jovens de 0 a 24 anos, nós vamos ter 14 milhões a menos na nossa formação piramidal no Brasil. Só que tem um detalhe, hoje nós temos mais ou menos 4 milhões de crianças fora da sala de aula, que vão de 0 até 5 anos incompletos. Nós temos, no segundo grau no Brasil, saiu o IDEB agora, com uma nota bem insuficiente de 3,7%, e eu costumo dizer o seguinte, se nós pegássemos os 50% que não estão dentro da sala de aula hoje, que são, digamos assim, adolescentes de 15 a 17 anos, que não estão se beneficiando digamos assim, da educação formal no Brasil, e se nós somássemos isso para fazer a avaliação do IDEB, e nós arbitrássemos uma nota 0 para eles, que estão fora do ensino formal, a nota praticamente do IDEB cairia para 2, o que significa praticamente uma nota ridícula e insuficiente. Isso dá mais ou menos bem o panorama do que é a educação no Brasil. Então, outro detalhe que a PEC é totalmente inconsistente, além de ser inconsistente com a Constituição que garantiu direitos sociais, prestacionais de segunda geração, que tem custos. Direito prestacional tem custo. Fazer os chamados direitos positivos, eles têm custo, eles custam para a nação. Então, por exemplo, um IFE, que inclusive o governo sonegou, não contemplou os IFEs na avaliação do IDEB, um aluno do IFE custa R$15 mil por ano no Brasil. A média do custo das outras escolas no Brasil é R$3 mil. No IFE é R$15 mil. Então, se o IFE é melhor, também é melhor porque os professores são melhor remunerados, porque têm carreiras mais seguras, porque tem investimento em formação continuada. O Brasil gasta muito pouco em educação, gasta muito pouco em saúde, e agora o governo está se colocando de costas para as políticas sociais nessas próximas décadas. E criando essas franjas que eu chamo, ou seja, esses pontos percentuais que ele vai deixar de gastar nos chamados gastos primários, ele vai exatamente direcionar para pagar os rentistas internacionais. E agora até faço um endereço para meus colegas economistas e para quem gosta de política, economia, sociologia, que fazem aquele diálogo, que não se baixa juros por decreto e que nós precisamos ter juro baixo porque temos que controlar a inflação e que precisamos ter juro baixo porque senão os rentistas não acorrem financiando o nosso déficit. Eu digo que isso eu sinceramente afirmo que é uma grande verdade. Porque se nós pegarmos países mais pobres que o Brasil, que tem uma relação dívida-PIB mais comprometedora que o Brasil, a gente vê que eles praticam juros menores que o Brasil. Inclusive países pobres e que têm inflação maior que o Brasil, praticam juros menores que o Brasil. Só a Rússia que tem, digamos assim, a Rússia é o segundo lugar, o Brasil é campeão em juro. E a nossa inflação do ano 2015 deveu-se a um represamento dos chamados custos administrados, preços administrados, como energia elétrica, sobretudo, que eu acho que é muito sintomático, e combustíveis, e que de uma vez só a economia estava muito desorganizada, com demanda derrubada, porque nós não temos inflação de demanda no Brasil, nós temos uma grande ociosidade na indústria, nós temos estoques nas indústrias, não esqueçamos que a indústria é o segmento que mais colabora com impostos no Brasil, e deixou de produzir. Então nós temos sérios problemas de ordem estrutural,
O governo colocou nas notas explicativas, antecipatórias da PEC, que iria fazer a PEC para, digamos assim, equilibrar os gastos, derrubar a inflação, criar confiança dos investidores internacionais. E eu pergunto, que investidores? Eu me dirijo para quem está em casa e vai assistir essa fala. Eu pergunto assim, que investidores que nós temos interesse que durmam com seu capital no Brasil de noite e dependendo do seu humor, tanto que tem até uma agência de rating que o nome dela é Moody's, que em inglês quer dizer justamente humor. Quer dizer, dependendo do seu humor, eles simplesmente pegam seus capitais e vão embora. Porque eles não vêm aqui para comprar ações, ou eles muitas vezes estão vindo aqui para comprar patrimônio, comprar prédio, que sai o patrimônio da mão de um e vai para a mão de outro. Eles não vêm aqui para fazer investimento em capital produtivo e correr risco dentro do Brasil. Não, eles vêm para ganhar dinheiro nesse rentismo extremamente que remunera o capital estrangeiro de forma muito generosa. Então, assim, para concluir, eu diria que nós não temos uma relação dívida-PIB muito alta no Brasil, está ao redor de 70%. Desses 70%, 20 pontos percentuais foi para fazer a nossa reserva cambial, que está na ordem de 370 bilhões, foi para comprar dólares, para fazer reserva cambial. E os outros 10 pontos dos 70 da relação dívida-PIB tem a ver com recursos que o governo colocou títulos para financiar o BNDES e fazer a chamada Bolsa Empresário, emprestando a juros ao redor da metade da FIP. Então, na verdade, a nossa dívida líquida não ultrapassa 40% do PIB. Ela está dentro, digamos assim, de um patamar de país em desenvolvimento. Ela está justamente, ela não ultrapassa o patamar pagável e bem administrável. O que nós precisamos é mexer na taxa de juro real. Nós estamos pagando ao redor de 8,5% de juro real. 8,5% de 4 trilhões que nós devemos dá 320 bilhões por ano. Isso aí dá exatamente o dobro do que nós gastamos com educação e saúde, somando os 3 entes da federação, União, Estados e Municípios. Lembremos, só para finalizar, que nós não gastamos mais do que R$ 3,50 por dia com cidadão em saúde no Brasil. Gastamos 5,6% do PIB com educação, quando o nosso Plano Nacional de Educação apregou a 10% no final da vigência do nosso plano, que é decenal, que entrou em vigor em 2014 e que já em 5 anos depois acena com gasto de 7% e que nós não vamos atingir com essa PEC. Então, a PEC, digo sim para concluir mesmo, ela presta um desserviço à nação, ela vai vulnerabilizar o tecido social e vai jogar ainda em maior vulnerabilidade aquele contingente de mais de 70% da população brasileira que é dependente das políticas sociais.